Alunos do Colégio Status, sexto ano. Essa aula é referente aos exercícios do capítulo 17. Então, a partir de agora, todo o capítulo gramatical, certo, de língua portuguesa, nós estaremos fazendo uma correção online, ok? Onde eu estarei explicando aqui os exercícios dos capítulos de gramática, ok? Então iniciaremos pelo capítulo 17, na página 24 desse capítulo, atividade 1. Então aqui na atividade 1 você tem o primeiro exercício que está dizendo o seguinte: as questões a seguir tratam da função de alguns pronomes no texto. O campo de croquete da rainha. Identifique nestes trechos os termos que os pronomes em destaque retomam. Então aqui eu tenho, nessas questões, alguns pronomes, e esses pronomes estão retomando algum termo que já foi citado dentro da oração, dentro do contexto. Então eu tenho que observar aqui qual seria esse termo onde esse pronome que está grifado aqui ele está retomando. Então no primeiro eu tenho o seguinte contexto. Não deu para evitar, disse 5, mal-humorado. 7, esbarrou no meu cotovelo. Esse meu, ele está representando quem? Esse meu é um pronome possessivo, que está representando o cotovelo do 5. Então, aqui eu tenho essa ligação. Meu cotovelo. Cotovelo de quem? Cotovelo do 5, né? Porque é ele que diz isso. Então, esse meu é um pronome possessivo que está relacionando a palavra cotovelo com a palavra 5, né? O cotovelo era do 5, por isso que ele fala meu cotovelo, tá? A B. Depois vinham as crianças da família real. Também eram 10, muito engraçadinhas, e vinham saltitantes e alegres, de mãos dadas duas a duas, todas enfeitadas com corações. Esse todas, ele está, é um pronome indefinido, e ele está retomando quem? O termo criancinhas, né? O termo criancinhas da família real. Então ele está retomando esse termo aqui, ó. Todas enfeitadas. Quem estavam todas enfeitadas? As criancinhas da família real, tá? Então todas está sendo relacionado ao contexto aqui, as criancinhas da família real, certo? E lembrando que todas é um pronome indefinido. Na C, em seguida vinham os convidados, e sua maioria reis e rainhas. Entre eles, Alice reconheceu o coelho branco conversando de modo nervoso e agitado, sorrindo a tudo a que lhe diziam. Passou por ela sem notá-la. Aqui eu tenho 4 pronomes, né? Esses pronomes são pronomes pessoais. Eu tenho eles, pronome pessoal do caso reto. Eu tenho lhe, pronome pessoal do caso oblíquo. Eu tenho ela, pronome pessoal do caso reto. E o lá, pronome pessoal do caso oblíquo, né? Então aqui eu tenho que observar qual é o termo que está sendo referência para a utilização desses pronomes. Então vamos lá. O eles. Eles representa quem? Eles representam os convidados, né? Entre eles. Então, os convidados, certo? Lhe. Lhe representa, né? Retoma o termo que? Coelho branco, ó. Tudo que lhe diziam. Lhe quem? Ele quem? O coelho branco, né? Então, o coelho branco. Então, eles representam os convidados, o lhe representa o coelho branco, o ela quem é ela? Né? Ela é a Alice. Então, o pronome ela representa a Alice, ok? E o lá, né, representa também a Alice, né? Sem notá-la. Notá-la quem? A Alice, certo? Então, voltando, eles representam os convidados, lhe representa o coelho branco, ela representa a Alice e lá também representa a Alice. E observar sempre aqui nesse contexto, né? Do lá.
certo? Por que eu utilizei o lá e não o na? Porque esse verbo aqui é sem notar, né? Sem notar. Verbos terminados em R, eu retiro o R e acrescento no lugar do a o lá, certo? Vamos ver isso com mais calma no próximo exercício, lá no ortografar. Na letra D, a rainha ficou vermelha de raiva e furiosa depois de encarar a menina por um instante. Como se fosse uma fera selvagem, começou a berrar. Então aqui eu tenho, ó, cortem a cabeça dela, né? Cortem a cabeça dela. Esse dela, né, é um pronome que retoma quem? Quem é essa dela? Que seria ela, né? Quem seria esse dela? Seria a menina, né? A menina. Então, o contexto aqui, ele está sendo relacionado ao termo menina, ok? Então, se colocar na resposta, o dela relaciona-se ao contexto menina, ok? E aí, e o cortejo foi em frente, enquanto 3 soldados ficaram para trás, para executar os jardineiros infelizes. Mas estes correram para junto de Alice em busca de proteção. Quem são estes? Né? Estes é um pronome que está se relacionando a quem? Aos jardineiros infelizes. Então, estes relaciona-se aos jardineiros infelizes, ok? Exercício número 2. Aqui eu tenho um textinho e está falando o seguinte: Alice achou isso muito estranho e, quando se aproximou para olhar mais de perto, ouviu um deles dizer: Cuidado, 5, não respingue tinta em mim dessa maneira. Os pronomes se e mim retomam quais termos? Então aqui eu tenho o se, né? O se retoma qual termo? Ó? Quando se aproximou. Quem se aproximou? A Alice. Então o termo, o pronome se, representa que refere-se a Alice. E em mim, esse mim, ele representa quem? Né? Retoma qual termo? Certo? Retoma aqui o termo é jardineiro. Qual jardineiro? O 2, né? Então, representa aqui o termo 2, o jardineiro 2, né? Que nós temos aqui o 5 e temos aqui o 2. Então, representa o 2. Ele que fala, né? Não respingue tinta em mim, certo? Então, representa o mim, o jardineiro 2, e o C representa Alice, ok? Na questão 3 da página 25. Geralmente é preciso reler um trecho longo para identificar a que elementos do texto determinado pronome se refere. É o que você terá que fazer para responder aos itens a seguir. Neste trecho, aqui se refere o elemento pronome eles. Faz referência. Meu nome é Alice, para servi-la, majestade, respondeu ela, muito educadinha. Ao mesmo tempo, pensava consigo mesma: não preciso ter medo deles. Esse eles aqui representa quem dentro do texto? No contexto lá da história de Alice, né? Esse eles representa a corte real, né? Ao cortejo real. Então, ela não precisava ter medo deles. De quem? Do cortejo, da corte real, ok? No B, em qual parágrafo do texto você baseou-se para dar essa resposta? Vocês devem voltar lá no parágrafo 20, certo? No parágrafo 20 vai estar citando ali a questão da corte real, do cortejo real. Na questão C, aqui se refere o pronome demonstrativo essa, né? Faz referência. Alice ficou na dúvida, não sabia se devia se deitar com a cara no chão, como os 3 jardineiros, mas não se lembrava
de nunca ter ouvido que existisse essa regra de comportamento para os cortejos reais. Além disso, pensou: de que adianta fazerem um cortejo tão solene se todo mundo tivesse que se deitar de cara no chão e ninguém visse nada? Por isso ficou como estava, à espera. Não, ficou como estava e esperou. Né? Quando o cortejo passou diante dela, todos pararam e olharam. A rainha perguntou severa: quem é essa aí? Essa refere-se a quem dentro do contexto? Quando a rainha fala quem é essa aí? Essa refere-se a Alice. Né? Então faz referência a Alice. Essa aí, ok? Na questão D, o que o pronome demonstrativo isso retoma? Né? Então, imediatamente, os três jardineiros deram um pulo e começaram a fazer curvaturas, cumprimentando a rainha, o rei, os filhos deles e todo mundo. Parem com isso, berrou a rainha. Vocês vão me deixar zonza. Isso refere-se a quê dentro do contexto? Né? Isso retoma o parágrafo anterior, né? Que seria o quê? Essa questão dos jardineiros, né, começarem a fazer curvaturas. Então, isso é essa relação deles fazerem a curvatura, cumprimentando o rei, a rainha, assim por diante. Então, ela mandou eles pararem com isso, de fazerem isso, ok? De fazerem essas ações, né? De começarem a fazer curvatura, cumprimentar o rei, a rainha, os filhos e assim por diante, ok? No ponto A, nós já vimos os exercícios de as atividades e explicação de reticências, certo? Então, na atividade 2, ele pede para você indicar qual é o tipo de reticência, né, que foi utilizado aqui dentro do contexto. Né? Então, por exemplo, nesse primeiro contexto, né, quando fala aqui, ó, estamos nos esforçando ao máximo para consertar a situação antes que... Então, essa reticência aqui, ela vai dar sentido do quê? Ela dá sentido de interrupção da fala, né? Então, essa primeira reticência, o primeiro parágrafo, dá sentido de interrupção da fala. Ele para a fala aqui, nesse momento, ok? Nesse segundo, quando fala, né, ao mesmo tempo pensava consigo mesmo, não preciso ter medo dele. Ó, reticência, né? Afinal de contas, não passa de cartas de um baralho. Então aqui eu tenho a questão da reticência, né, sendo colocada, funcionando como um desejo da Alice de mostrar, né, que não tinha medo dos soldados, né? Então, aqui é o desejo dela de mostrar que ela não tinha medo. Então, as reticências aqui, os três pontinhos, foram utilizados para isso, para mostrar o desejo dela de que ela não tinha medo dos soldados, da situação. Na terceira, para agradar a vossa majestade, respondeu 2, se ajoelhando. Estávamos tentando, né? Então, esse estávamos tentando aqui e a reticência representa o quê? Né? Indica também a interrupção da fala, né? Estávamos tentando, aí há uma interrupção da fala aqui dele, né, para a fala da rainha, ok? Então é uma interrupção de fala também aqui. No quarto exemplo, né? Parem com isso, berrou a rainha. Vocês vão me deixar zonza. E aí ela coloca aqui a reticência, os três pontinhos, né? Essa questão aqui, né, da reticência, você tem a questão também da rainha estar indicando, sinalizando aqui um argumento, né? Sinalizando aos jardineiros um argumento de que era para eles pararem de fazer aquilo, porque senão ela ficaria zonza, certo? Então é a indicação de um argumento aqui que ela quer colocar, ok? No ortografar, vamos lá. Ortografar é o contexto relacionado ao uso dos pronomes os, ou melhor, dos pronomes a, o, os e as
né, junto com verbos. Observem muito bem. Vamos lá, eu vou revisar aqui rapidinho esse contexto. Quando eu utilizar pronomes a, o, os e as, pronomes, ok? Não são artigos, aqui eu estou utilizando eles como os pronomes. Ligando ao verbos terminados em R, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu tenho o verbo terminado em R, o verbo servir. Eu tenho que utilizar o a junto com ele, ou melhor, depois dele. Eu vou fazer o quê? Eu vou eliminar o R, certo? Eliminei o R, ó, aqui servi, certo? Eliminei o R e vou mudar o a para lá. Então, servi lá, ok? Então, repetindo, elimino o R e pego o pronome a e transformo ele em lá, utilizando o hífen aqui no meio. Então, servi, hífen, lá, servi-la, ok? Toda vez que eu tiver um verbo terminado em R. Por exemplo, aqui ele colocou, passou por ela sem notá-la, né? Notá-la é o verbo notar mais a. Então, notar mais a, retirei o R, nota, né? E coloquei o hífen e mudei o a para lá. Então, notar lá, certo? Então, essa é a regrinha básica. Verbos terminados em R, vou utilizar qualquer um desses pronomes aqui, eu sempre vou mudar para lá, lo, los e las, tá? Então, notá-la, notá-las, notá-lo ou notá-los, tá? Eu tenho que fazer sempre isso quando for determinante dessa regra, ok? Quando o verbo terminar em M e eu for utilizar esses mesmos pronomes, eu não vou colocar lo, lá, los, las, tá? Eu vou mudar para no, na, nos, nas, ok? Então, por exemplo, verbo terminou em M, ó. Vamos aqui, pintavam. Pintavam, verbo terminou em M, vou utilizar o pronome, né? Igual aqui, ó, pintavam, né? Verbo terminou em M. Vou ter que utilizar o pronome as junto aqui. O que eu vou fazer? Vou permanecer o verbo da mesma forma, tá? Não vou retirar nada dele. Só vou mudar o pronome para no, na, nos, nas. No caso aqui, se é as, eu vou mudar para nas. Então, pintavam nas, certo? Se fosse os, pintavam nos, né? Se fosse a, pintavam na. Se fosse o, pintavam no, ok? Então, verbos terminados em M, permaneça o verbo da mesma forma e mudo o pronome, né? Esses pronomes para no, na, nos ou nas, ok? Então, são essas duas regrinhas aqui que vocês têm que observar muito bem. Vamos para os exercícios. No exercício número 3, reescreva as frases substituindo sintagmas em destaque pelos pronomes correspondentes o, os ou a, as, né? Então aqui eu tenho o pronome. Primeiro eu vou fazer a substituição. Por quê? Ó, chamaram a menina para brincar. Eu tenho que retirar esse a menina. Esse a menina, né? Qual seria o pronome representativo dele? Nesse a menina? Seria o pronome a, seria o pronome o, seria o pronome as ou seria o pronome os? Qual seria? Pronome a, o, as ou os? Né? Seria o pronome a. Aí, o que eu vou observar? O verbo que tem nessa frase, ó. Brincaram. Sempre é o verbo que vem, né? Aqui no contexto, será o verbo que vem antes desse termo. Então, eu tenho aqui brincaram. Ó, verbo terminado em M. Eu vou colocar lá aqui no lugar da menina? Não, eu vou colocar na. Então, fica chamaram-na para brincar. Então, eu retiro esse contexto aqui, tá? Eu vou retirar esse termo, ok? Vou retirar esse termo aqui, ó. Retiro esse termo, elimino ele, ele não existe mais. A menina, eu vou utilizar o a. Se eu vou utilizar o a, certo? Se eu vou utilizar o a, eu tenho que
modificar aqui para quê? Eu tenho que modificar aqui para na. Então vai ficar chamarão na, ok? Chamaram-na para brincar, né? Lembrando que esse na representa o pronome a, ok? Então, dentro desse contexto, eu tenho aqui a letra B. Proibiram o garoto de jogar videogame. Ó, proibiram o garoto. O garoto representa o pronome o, né? É uma pessoa, então o garoto representa o pronome o. Então eu vou eliminar esse termo. Não tem mais esse termo aqui, certo? Eliminei esse termo, o que eu vou fazer, né? Eu eliminei o termo, então, se eu eliminei o termo garoto, eu vou ter que acrescentar no lugar dele o pronome o. Só que eu não posso usar o pronome o aqui. Eu tenho que modificar. Então, para modificar, eu tenho que observar o verbo que vem antes. Então, aqui eu tenho proibiram, ó, M no final, proibiram, né? Proibiram, M no final. Se o verbo termina com M, o pronome o, ele muda para quê? Para no, certo? Então, eu vou fazer o que aqui? Eu vou colocar o contexto de pegar o verbo, né? Proibirão, não mudo nada no verbo, acrescento o hífen, e se é o, eu vou mudar para no. Por quê? Porque verbos terminados em M, eu utilizo no, na, nos ou nas. Então, proibirão-no de jogar videogame, ok? Mesma coisa aqui no contexto da C. Não vamos punir os atrasados. Elimina os atrasados. Os atrasados está no plural, então eu não vou utilizar nem o nem a. Mas atrasados é masculino, então eu utilizo os, certo? Então eu vou ter que colocar no lugar desse termo aqui o pronome os. Mas para isso eu tenho que olhar o verbo que vem antes. Ó, verbo punir. Punir termina com M? Não, termina com R. Então vamos para a primeira regrinha. Verbos terminados em R, mudo o pronome para lá, lo, las ou los. No caso aqui eu vou utilizar o os, então vai ser los. Então como vai ficar? Como será o verbo? Vamos ver. O verbo ficará da seguinte forma, né? Então, não vamos puni-los, né? Retiro o R do verbo, acrescento o hífen e coloco los, que representa os aqui dentro do contexto, ok? Vamos para a letra D. Na letra D, né, você tem aqui o contexto, você tem aqui o que vai ser retirado. O aluno desejava ter as respostas corretas. Então, as respostas corretas eu vou ter que eliminar da frase. E aí eu vou ter que acrescentar no lugar um pronome que seja representativo. As respostas é feminino, está no plural. Então, eu vou utilizar o as, né? Então, como que vai ficar esse contexto, né? Eu vou utilizar o as, né? Como ficaria esse contexto? Vamos lá, né? Eu tenho o verbo aqui ter, ó, ter, termina com R, então é a primeira regrinha, certo? Então, ter. Ter as, certo? Eu não posso falar, o aluno desejava ter as. Ter as, fica estranho. Então, eu tenho que mudar para las, né? Porque eu tenho aí o contexto da primeira regra, que seria o verbo terminado em R, né? Eu retiro o R do verbo, acrescento o hífen e o lá, lo, las, los. No caso aqui, las, porque são as respostas, certo? Então vamos lá. Ficaria o verbo sem o R. T. Aqui eu acrescentaria um acento nele, tá? Circunflexo. Então, T, hífen.
e a palavra las, que representa as respostas. Então, las, ok? Telas. Então, aqui, dentro desse contexto, né, você tem essa resposta aqui, ó, las, certo? Então, os alunos desejavam tê-las. Tê-las quem? As respostas, ok? E por último exercício aqui, nós temos, última questão, nós temos aqui, é necessário analisar o problema. O problema, né? Retira o problema. O problema é uma palavra masculina, então eu vou utilizar o. Por quê? Porque é no singular, né? Problema. Então eu utilizo aqui o. Eu não posso falar, é necessário analisar o com cautela. Ou o quê? Não sei. Então eu tenho que mudar utilizando qual regra? Vamos analisar o verbo. Analisar, ó. Usar, verbo terminado em R. Então é a primeira regra, certo? Primeira regra, muda os pronomes para lá, lo, las e los, certo? Então aqui o problema é o, então é lo. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer a mudança aqui do contexto. Então vamos lá. Eu tenho aqui o verbo, né? Analisar. O que eu vou fazer com esse verbo? O que eu faço com o verbo? Eu vou retirar o R, primeira coisa, né? Então, eu vou retirar o R que tem nesse verbo. Então, como vai ficar, né? Aqui eu vou colocar um acento agudo no último A, analisar. E aí, se é o problema, é o. Então, eu vou mudar o para lo. Então, analisar, lo. Ok? Então, aqui você tem um contexto base, ó. Verbos terminados em M, deixa o verbo do jeito que está e muda o pronome a, o, as e os para na, no, nas e nos. Verbo terminado em R, certo? Mudo aqui, retiro o R, certo? E mudo os pronomes a, o, as, os para lá, los, ou melhor, lá, lo, las, los, ok? No caso aqui, puni los, porque eu retirei o R e mudei o os para los, ok? Então, marque muito bem esse contexto, ok? Reescreva, na 2, reescreva os enunciados, substituindo os sintagmas repetidos pelos pronomes o, as, os, as. Esses pronomes, eles também têm a função, né, de não deixar repetir o contexto, né? Então, às vezes, você tem uma repetição de palavras desnecessária que você pode utilizar esses pronomes no lugar para não fazer essa repetição, ok? Então, vamos lá, na letra A. A bola rola e o jogador corre para chutar a bola. Ó, tem duas vezes aqui a bola, a bola. Eu vou ter que mudar esse segundo termo aqui, certo? Sempre mudo o segundo, porque o primeiro é a referência do termo. Depois, a repetição, eu vou mudar. Então, vou ter que retirar o quê? Vou ter que retirar esse termo aqui, ó. Vou ter que retirar a bola, esse segundo termo, né? Então, isso aqui vai ter que ser eliminado. Só que eu tenho que acrescentar alguma coisa no lugar dele que tenha referência a esse termo. Então, eu vou acrescentar o quê? Um dos pronomes. Aí, vou utilizar a mesma regrinha daqui, ok? Então, a regrinha básica é o quê? Qual seria a regrinha? Né? Olhar primeiro o verbo que vem antes. Qual que é o verbo? Chutar. Ó, chutar. Termina com R. Primeira regra. O que eu faço? Eu retiro e refaço o verbo aqui. Refaço o verbo como? Né? Eu retiro aqui o R do verbo, certo? Então, chutar. Se é um verbo terminado em A, eu tenho que colocar aqui o acento agudo. Então, chutar, hífen, nunca pode esquecer que tem o hífen aqui, certo? E vou pegar esse termo. A bola representa o A, certo? Eu não posso chutar A, não dá certo. Eu vou mudar por lá. Então, chutar, lá. Então, a bola rola e o jogador corre para chutá-la, ok? Então, eliminei aqui o termo repetido e acrescentei um pronome que faz referência a ele. Na B, encontrei os livros que ganhei ano passado. Vou reler
esses livros no fim de semana, ó. Livros e livros. Esses livros, né, aqui tem um contexto de repetição. Então eu vou ter que retirar esse termo aqui, ó, que foi repetido. Ou melhor, aqui, que foi repetido, né? Então vou retirar esses livros, ok? Vou retirar esses livros aqui, certo? O verbo não, só esses livros, ok? E aí tem que acrescentar um pronome desses daqui que tenha referência a livros. Livros, masculino no plural, então é os, certo? Mas eu tenho que ver o verbo que vem antes, que é reler. Reler está no R. Então eu vou utilizar a primeira regrinha, lá, lo, las e los, certo? Então como vai ficar esse verbo? Vamos lá. Aqui, né? Vamos trabalhar aqui com o verbo. Então, primeira regra, verbos terminados em R, eu retiro o R para montar aqui com o pronome. Então, reler fica sem o R, reler. E aí eu acrescento aqui o circunflexo no E, certo? Então, reler, hífen, se esses livros representam os, vai transformar em los, né? Relê-los, ok? Então a frase ficaria, a oração, o contexto aqui. Encontrei os livros que ganhei ano passado. Vou relê-los no final de semana, ok? Então fica relê-los no lugar de os livros. Na questão C da página 28, o atleta considerou as respostas de natação fáceis, fez as provas com tranquilidade, né? Ou considerou as provas, né? Então aqui o termo repetido é provas. E aí a gente vai retirar o segundo termo, né? A segunda repetição, ou melhor, a repetição, né? Que seriam essa aqui, as provas, né? E aí, como que nós vamos trabalhar aqui? As provas representa o pronome as, né? Então, aí eu tenho que mudar aqui, né, esse pronome. Ah, professor, mas aqui não termina com Z nem M, o verbo. E aí, o que eu faço? Né? Na regrinha do verbos terminados em Z, é a mesma regra dos verbos terminados em R. Então, eu vou retirar, tá? O Z. Então, como vai ficar aqui? Né? Eu vou seguir a primeira regra. Então, eu vou colocar da seguinte forma, ó. Vamos lá, né? Verbos terminados em Z, que é a mesma regra do R, eu retiro o Z, no caso aqui. E vou acrescentar, como é eu acrescento o circunflexo. Fe, certo? As provas é as, eu mudo para las. Felas, ok? Felas. Então, o atleta considerou as provas de natação fáceis. Fê-las com tranquilidade, ok? Então, fica dessa forminha aqui. Então, sempre quando o verbo terminar com Z, você usa a primeira regra, que é a mesma regra do R, ok? Na D, os quartos de casa estão lindos. Os decoradores pintaram os quartos. Então, aqui os quartos vai ser a repetição, certo? Então, eu tenho que retirar os quartos aqui. E como que eu vou fazer? Os quartos. Quartos, masculino no plural. Então, é os. Agora, eu tenho que ver se vai ser na ou los. Nos ou los, né? O verbo termina em M. Então, eu vou utilizar o nos. Então, como que eu faço a regrinha 2, que é a regrinha do M, né? Eu vou fazer o quê? Eu retiro, ou melhor, eu permaneço o verbo do jeito que tá. Então, pintaram. Pintaram, acrescento o hífen, e no lugar de os quartos, que representa os, eu vou colocar nos. Então, pintaram-nos, né? Os quartos da casa estão lindos. Os decoradores pintaram-nos de azul, ok? E por último, da atividade, nós temos aqui, no restaurante havia pratos de diversos preços. Os de carne eram muito caros. Quem vai preferir esses pratos, né? O que eu vou mudar aqui? Eu vou mudar o contexto pratos, né? Que está aqui no final
desse contexto, ó, dessa frase, né? Pratos aqui. Então, vou mudar esse pratos aqui. E como que eu vou fazer? Tem que observar o verbo que vem antes, né? Preferir, né? Preferir, terminou em R, regrinha número 1, né? Pratos, né? Pratos está no plural, então é os pratos, certo? Então, seriam os. Então, eu tenho aqui pratos e preferir. Preferir é o verbo. Então, regrinha número 1, verbos terminados em R, eu retiro o R. Então, preferi, hífen. Se pratos está no plural e masculino, é os. Preferi os, não dá. Então, é preferi-los, certo? Preferi los. Ok? Então, preferi-los. Então, no restaurante havia pratos de diversos preços. Os de carne eram muito caros. Quem vai preferi-los? Certo? Então, observar sempre, para finalizar aqui, verbos terminados em R ou em Z, eu retiro o R e o Z no final, acrescento o hífen e coloco lá, los, las ou los, ok? Verbos terminados em M. Permanece o verbo da mesma forma, não muda. Acrescento o hífen e depois acrescento na, no, nas ou nos. Ok, alunos?